Abençoados e abençoadas, graça e paz. Estou eu aqui para mais uma palavra da pérola, da graça de Deus, para nos consolar, nos confortar, nos reanimar, fazer a gente cada vez mais crescer na graça e no conhecimento, reinar e triunfar em vida, estando convicto, estando certo de que o caminho é a graça de Deus. Esse favor imerecido que Ele nos fez. E crescendo cada vez mais, crendo, tomando posse, vamos avançando e entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu hoje quero falar sobre um assunto muito importante e espero que muitos que assistirão este vídeo passem a ter convicção, ter certeza de que você é de Deus, de que você não precisa fazer obras como a religião diz que você tem que fazer, que é por fé. O justo viverá pela fé. Nós tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Você não tem que fazer nada. O que tinha que ser feito, Ele já fez. A questão é que as pessoas, elas estão voltadas para o mundo material, para o mundo físico, para o mundo carnal. Então, as pessoas acreditam que precisam fazer algo. Cumprir preceitos dos homens, seguir rituais, praticar cerimoniais, até mesmo muitos rudimentos da lei de Moisés, o marido da religião, que se faz presente dentro desses lugares que nós chamamos de sinagogas. Então, é um tal de fazer e de deixar de fazer para agradar, aspas, a Deus, ser salvo. Olha o que o apóstolo da graça de Deus, aos Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O amor nos leva a amar o próximo e amar a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas. O amor nos faz ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, aqueles que precisam, amando-os uns aos outros. Essa é a essência da vida. De nada adianta ter riquezas. Como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 3, diz: falar línguas dos anjos. Se não tiver amor, de nada adianta. Então nós fomos escolhidos, eleitos, para sermos santos diante dele em amor.
Essa é a verdadeira obra de Deus aqui na terra. Não adianta você ser um religioso, frequentar templo, como muitos fazem. Passam o domingo, a manhã toda de domingo dentro dos templos. Vão muitos durante a semana. Aqueles que não têm nada para fazer vão até durante o dia nessas correntes de propósito que eles fazem dentro dessas sinagogas. Esse sacrifício de tolo, de nada serve, de nada adianta, se você não amar o próximo como a si mesmo. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a vontade de Deus, não é a sua vontade, nem a minha, nem a vontade de quem quer que seja, a vontade dos supostos líderes religiosos, a vontade da religião, é a vontade de Deus, para o louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, nele. O que acontece é que o sistema religioso ele coloca dúvidas nas pessoas, se elas são salvas ou não. O religioso ele não tem certeza da salvação, mesmo que ele diga, mas na prática não tem, porque ele anda procurando se auto-justificar para alcançar essa tal salvação. Essas dúvidas que existem sobre ele os leva a se tornarem escravo desse perverso e cruel sistema, que é o religioso. Então as pessoas acham que tem que estar naquela denominação, seguindo aquele líder com seus preceitos para alcançar a tal salvação. Caso contrário, elas não são salvas. As pessoas dizem, eu agora estou na igreja. Os que ainda não estão dizem assim, eu preciso ir para a igreja, eu ainda vou. Eles veem o templo religioso, porque aquilo ali não é igreja, eles veem o templo religioso como um lugar de salvação. Indo para lá, olha os ritos, levantar a mão e aceitar Jesus, depois se batizar, depois, ao se tornar membro, começar a participar, aspas, de uma tal santa ceia do Senhor, cumprir cerimoniais e passar então a estar debaixo de uma suposta cobertura espiritual do seu líder religioso, que ele passa a admirá-lo, aplaudi-lo, idolatrá-lo, reverenciá-lo. É isso que acontece dentro desses lugares. Olha, os evangélicos, eles criticam muito os católicos romanos porque eles adoram imagem. Lá dentro das sinagogas religiosas evangélicas não tem imagens, mas tem um homem que é idolatrado, que é venerado, que ocupa a primazia, que está sempre em destaque. Eu vejo isso, eu faço parte de alguns grupos e eu fico vendo a veneração, a idolatria de um para com o outro. Meu presidente, meu apóstolo, meu não sei o quê, meu Deus do céu, tenha misericórdia dessa gente, tenha compaixão dessa gente. O ministério é do Espírito, há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio. Somente Ele não divide a sua glória com quem quer que seja. Então as promessas de Deus são eternas, são para sempre.
As promessas de Deus são para sempre. Está aqui Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1. A salvação, principalmente, a graça te leva a viver e andar em espírito. Olha o que Paulo escreve em Coríntios, capítulo 2, primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele escreve. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Passamos então a ter a mente dele. E como espiritual que somos, passamos a discernir tudo. Nós discernimos tudo, porque somos espirituais. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem e tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos o quê? A mente dele. Ele habita no nosso espírito, porque ele é espírito. O Nazareno já cumpriu tudo que tinha que cumprir, cumpriu o seu ministério, porque ele veio para cumprir a lei, buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fez isso e disse: está tudo consumado. Ele morre e ressuscita. É o ressuscitado. É o ressurreto. É aquele que Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele disse, centenas de anos antes dele nascer de uma mulher, Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. O Espírito dele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Nada nos tira essa convicção. Mas as instituições religiosas, sim, elas tiram essa convicção das pessoas. As pessoas não têm certeza de que são salvas. Então elas vivem num dilema. Ora são, ora não são. Não tendo certeza de nada. Querido, a prova que temos, a certeza, a convicção, é esse Espírito de Deus que habita em nós. Fuja desses lugares, abandone esses lugares, esse sistema perverso, esse sistema cruel e mau. Eu conheci muito bem esse sistema, eu vivi lá quase 50 anos, eu conheço grande parte dessas pessoas que lá ainda estão, seja da denominação que forem, porque eu sempre gostei de acompanhar, ora essa, ora aquela. Passa a viver o evangelho da graça de Deus. Deixe que esta sã doutrina, que esta palavra sólida te alcance. E ela então te dará certeza, ela te dará convicção. E você então vai passar a dizer: eu estou assentado com ele nas regiões celestiais. Você já está assentado com ele, aguardando apenas a ida do seu corpo físico ao inferno, à sepultura, ao lugar dos mortos, como Jó fala. De lá nunca mais vai subir, mas o seu espírito de imediato volta para Deus, para o lugar de onde ele veio. Olha, mesmo que você continue dentro desses lugares, nas heresias, praticando farisaísmo, seguindo o preceito dos homens, eu vou te dizer com toda convicção: você é salvo, você é eleito, você é predestinado, você é a propriedade exclusiva de Deus. Assim sendo, você tendo essa certeza,
Você nunca mais terá medo da morte como hoje você tem. Por mais que você tenta dizer que não, mas você tem medo da morte. Porque não tem certeza, não tem convicção. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É assim que você vai passar a viver. Se os seus dias se findarem, você está tranquilo, porque você sabe para onde você vai. E nada te tira essa certeza, nada te tira essa convicção. Ela é sua, porque Ele te deu, porque Ele te garante. Fica aí esta palavra para nossa reflexão. Certeza, convicção de que somos, de que Ele habita em nós, de que o ministério é do Espírito. É a Ele que nós nos submetemos, é a Ele que nós somos submissos, é Ele quem dirige sem reserva a nossa vida. Estamos aqui voltados para as coisas do alto, para as coisas de cima, como Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas de cima e não a da terra. Esteja certo de que cada dia seu aqui, Ele cuida de você, nada te faltará, porque Ele tem cuidado de nós. Esses 10% que você dá do suor do seu rosto para essas instituições religiosas, para que os seus líderes vivam em mordomia, esses 10%, faça a verdadeira obra de Deus, ajudando os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Faça isso. E então assim você estará agradando a Deus e não os homens. Essa é a palavra que eu tenho hoje para a nossa reflexão. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo Abba Pai, mas não posso esquecer de dizer que nós, da graça de Deus, amamos vocês.